Tenham paciência uns com os outros. 1 Tessalonicenses 5,14. É possível passar por uma falência financeira tendo paciência? É difícil, mas é possível. Nós sabemos hoje que grande parte dos casais cristãos são mais que atropelados pela vida financeira. E isso acaba refletindo principalmente no casamento. Nós sabemos que quando a crise financeira entra no casamento, o primeiro contato que vai acontecer é o relacionamento. Nós sabemos muito bem que o principal obstáculo da sobrevivência do casal é o financeiro. Por quê? Todos nós, casais, nós queremos ter uma vida próspera, nós queremos ter uma vida social bem apresentada, nós queremos dar o melhor para os nossos filhos, nós queremos ter talvez aquilo e dar aos nossos filhos aquilo que nós não tivemos na nossa infância. E não tem nada de errado nisso, e está tudo bem. Então, nós às vezes procuramos buscar na vida, nos anseios da vida, na vida cotidiana, na vida social, coisas que talvez Deus não queira que é para nós aquele caminho que muitas vezes nós decidimos tomar. Veja bem, eu tive 3 falências na minha vida profissional e financeira durante 18 anos de casado. E nessas 3 falências financeiras, teve vezes que eu procurei fazer as coisas do meu jeito, sem pedir se era isso mesmo que Deus queria para mim. E com certeza não era. Tanto que depois de 3 vezes essa queda, eu consegui entender o que Deus queria. E hoje eu ensino, eu falo disso, para que você que está passando por uma crise, ou talvez já passou por alguma crise, por uma falência, não volte a errar novamente aquilo que você fez no passado. Então, essa passagem de hoje, tenham paciência uns com os outros, ela engloba certinho para o sucesso do casal. Mas como, Anderson, isso? Não estou entendendo. Quem traz a falência para dentro de casa é o mais criticado, porque trouxe a falência para dentro de casa. Ninguém acorda da noite para o dia e fala, hoje eu vou trazer a falência dentro da minha casa. Ninguém faz isso, porque ninguém quer. Todo casal, quando ele se une com a autorização de Deus, com as bênçãos de Deus, tem uma aliança representativa que você põe no seu dedo dos dois, né, do casal. E além disso, tem a aliança mais importante, que é a bênção de Deus sobre o casamento. Só que muitas vezes, no decorrer dessa vida, desse mundo tão rápido que nós vivemos no dia de hoje, e às vezes nós não temos tempo de você ter essa atenção que deveria dar ao seu parceiro, à sua parceira, né? Essa atenção que você deveria dar aos seus filhos, essa atenção que você deveria dar às leis da igreja, à missa dominical, né? A uma boa confissão, a Eucaristia, adoração ao Santíssimo Sacramento
E olha que eu tô falando aqui de cristãos casados católicos. E não tem problema se você não é católico, né? Você vai lá no seu pastor, você tem todas as suas regras da igreja, não tem problema. Cristo é um só, mas tudo bem. Acontece que na vida, às vezes, o mundo ele joga tantas coisas no meio de comunicação hoje, nas televisões, nos celulares, que a gente acaba preenchendo a nossa mente com coisas superficiais, que são passageiras. O mundo é passageiro. Essa vida que nós vivemos é passageira. E diante disso, nós deixamos o principal, que são as coisas de Deus, para trazer dentro da nossa casa, dentro do casamento, né? Acontece que no primeiro obstáculo do casal, quando ele cai, muitas vezes, hoje é tão supérfluo hoje um casamento, que a primeira coisa que acontece, a pessoa se separa. Ela não tem o quê? Ela não tem essa força de ter paciência, de conversar com o seu cônjuge, de sentar, de ver aonde que você errou, por que que você errou. Então nós estamos direcionados para a falência, para a crise financeira. Essa crise financeira, ela é trazida por alguém. Então se o homem trouxe o principal peça para que isso dê certo, o seu casamento, para que dê certo a volta por cima, para que dê certo, que vocês recomeçam de novo com mais força, é a parte que não trouxe a falência para dentro de casa. Mas como assim, Anderson? Sim, no meu exemplo, quem trouxe a falência para dentro de casa fui eu. E quem estava ao meu lado que recebeu? A minha esposa. E ela foi a peça fundamental que me deu força para que nós superássemos e dessemos a volta por cima. Porque a primeira reação que vai dar da pessoa que não estava sabendo, enfim, dessa situação, a maioria é não aceitar, ou começam as brigas, ou já sai de casa, vai para a casa dos pais, ou vai morar sozinho. Então aí que está o problema diagnosticado da infiltração nas brechas que o inimigo põe na vida do casal. E por que que isso acontece? Por falta de oração. E nós só conseguimos superar essas 3 falências financeiras, e ainda nós estamos juntos. Eu não precisei sair da minha religião, eu não precisei entrar em sociedades secretas, eu não precisei ir em macumbas, em outras coisas desse gênero. Nada contra, cada um faz aquilo que quer. Eu eu respeito, mas eu não concordo. Por causa da oração. Meus pais me ensinaram e eu tive uma base muito sólida. Essa raiz que me segurou até hoje. Então o pior nós já passamos. Então daqui para frente é só melhoras. Nós conseguimos superar. Então essa oração diária e muita paciência com o outro é que conseguimos vencer. É fácil? Não. Porque vai aí, depois que a pessoa ou traz a falência para dentro de casa, e aquela que recebe essa notícia
você vai entrar numa fase de deserto. O que é essa fase de deserto? É uma fase em que você vai ter que ficar em silêncio, você vai ter que se comportar de uma maneira diferente com outras pessoas que estão ao seu lado, porque daí o que acontece? O primeiro ponto, quando você falta dinheiro dentro da sua casa, os primeiros que vão apontar para você são as pessoas mais próximas de você, que é a sua família e a família do seu cônjuge. É assim que acontece. Se você já passou por isso, você sabe que é assim. Então, as pessoas em volta, elas vão te abandonar, elas vão deixar você sozinho. E tá tudo bem. Isso faz parte. O que você tem que fazer nessas horas? Aceitar e recuar. Você não pode ficar com pessoas que estão ao teu lado para te prejudicar. Você tem que pegar a peneira e pôr várias pessoas ali. São poucos os que vão sobrar, pouquíssimos. Desses, você começa a fazer um novo convívio na sua vida. Não querendo o mal de ninguém, apenas você vai reciclar as suas novas amizades. Porque enquanto você tem capital, você tem dinheiro, são pessoas diferentes que você terá quando você não tiver. Isso é fato. Isso acontece no mundo inteiro e sempre vai ser assim. Então esse momento de deserto que você vai passar, você vai ter essa oportunidade de ter esse momento mais íntimo com Deus, porque você vai ter mais tempo para Ele. Ele vai falar mais com você. Ele vai direcionar aquilo que é bom para você e para tua família. E se você conseguir passar por tudo isso, se você conseguir passar por esse deserto, se você conseguir passar pelas humilhações que você vai ter, pelas ameaças que você vai ter, você se torna um casal imbatível. Nada vai conseguir derrubar vocês. Porque a principal peça que o inimigo quer atingir hoje no mundo é as famílias. E por causa hoje dessa rapidez do mundo, que está muito rápido, informações muito rápidas, se você não se cuidar, você fica horas e horas em frente ao celular e você esquece quem está ao seu lado. Essas informações são rápidas. Se você não se cuidar, você acaba ficando monitorado pelo sistema. Então tem que ter muito cuidado com isso para que não aconteça e você volte de novo para a sua família, né? Então, o inimigo hoje ele quer atingir diretamente as famílias porque é o bem maior de Deus, é a família, sempre foi e sempre foi a mais atingida. E se você está passando por isso hoje, não fique desanimado. Agradeça a Deus pelo que está acontecendo, porque quem sabe Ele quis você mais perto dele. Avalia como era a tua vida antes, quando você tinha, e agora quando você não tem mais. Você era mais próximo de Deus antes ou agora? Se for agora, Deus vai te recompensar. E Deus vai compensar tudo aquilo que você tinha. Apenas ande pelo caminho certo. Faça as coisas certas. Hoje, eu sempre digo,
Amor, toda mulher gosta que o homem chama de amor, a mulher, a sua esposa. Eu não tenho muito esse hábito de falar, porque é minha personalidade. Então, às vezes, a minha esposa ainda cobra, por que você não chama muito de amor e tal? Eu falo, eu prefiro fazer em atos do que falar pela boca e por trás fazer outras coisas que não são corretas. E nós vemos por aí muitas pessoas que na frente falam algumas coisas e por trás fazem coisas erradas. A bênção não será derramada sobre elas. Ah, mas eu vejo tantas pessoas que fazem coisas erradas e estão bem. Não estão bem. Elas podem demonstrar todo o seu capital, todo o seu dinheiro, mas lá no fundo elas sofrem e vão sofrer. Porque aqui você faz e aqui você vai pagar. Porque Deus não quer perder nenhum de nós. E às vezes acontecem esses tombos para que se você continuasse da maneira que você estava, você não ia longe, você ia cair. E quem sabe você ia estragar o futuro seu e da sua família. Porque essa vida é passageira. Deus pôs nós nesse mundo para nós lutarmos para o nosso bem maior, que é a vida eterna. Um dia nós vamos nos encontrar todos. Se nós cremos nesse Deus, nós temos que crer nessa esperança de um dia estarmos todos reunidos, para aí sim viver a vida toda, a vida eterna. Então, quando você traz essa falência, lembra que eu falei que o principal peça de dar certo é quem está ao seu lado? Essa peça é a pessoa que vai fazer a diferença na sua vida. Porque quem trouxe, ela vai entrar em depressão, provavelmente. Ela vai ter dias que não vai ter força. Ela vai ter dias que vai querer desanimar. E vai ter dias que vai ser muito, mas muito difícil. Só com a força humana não existe quem consiga superar. Com a força divina você consegue. Nós vemos hoje várias pessoas que tiram suas vidas, né? E a gente fica pensando, nossa, como aquela pessoa tirou a sua vida? Como é que pode? Essa pessoa em depressão não existe. A pessoa que se matou, que se jogou na frente de um veículo, que se jogou do seu apartamento. Ela podia ter tudo, material, mas não tinha o principal, que era o espiritual. Então esse ensinamento de hoje, tenham paciência uns com os outros, veio para mim e para você. Se você está passando por uma crise financeira e às vezes você não tem paciência com o seu cônjuge, pensa mais sobre isso. Tanto você que trouxe como você que recebeu a notícia. Sentam, se acertem, porque quando vocês tiveram a bênção de Deus no seu casamento, vocês tinham sonhos de construir. Se aconteceu algo errado, corrige. É correção, respeito, diálogo que se consegue construir novamente. Uma vida não volta mais. O material você pode conquistar. Mas lembre-se disso. Deus, se você estiver indo pelo caminho errado, Ele não vai deixar. De alguma forma Ele vai trazer você de volta. Ou pelo amor, ou pela dor. Eu sempre dou o exemplo do osso quebrado, né? Se você está andando pelo caminho errado, Deus quer te trazer de volta. E para trazer de volta, é tipo um osso quebrado.
fratura exposta. Vai trazer de volta, vai doer. E Deus é tão bom que Ele anestesia também. Ele não traz de uma hora para outra. Se Ele quisesse trazer de uma hora para outra, seria mais dolorido. Mas a anestesia dele é tão sensível que você não sente. Essa dor que você sente de perca foi por tua culpa, não por Deus. Essas 3 falências que eu tive na minha vida foi por minha culpa, não por Deus. Então eu tive que passar um processo novamente para voltar a ter aquilo que eu tinha e principalmente a paz que eu não tinha. E agora, fazendo as coisas corretas, a bênção chega mais rápido, diariamente, para mim, aos que estão ao meu lado, a minha família. Mas uma coisa você não pode esquecer. Após a queda, se você chega lá embaixo do buraco, apenas para de cavar. E para parar de cavar, é preciso fazer algumas correções. Então você vai voltar novamente e a graça vai acontecer. Você vai se levantar novamente. Deus vai te dar mais uma chance. E quando você estiver lá em cima novamente, se você errar novamente, você vai cair de novo. Porque muitas vezes as pessoas pedem para Deus, choram para Deus, fazem coisas do arco da velha. E Deus, pela sua misericórdia, Ele dá. Porque Ele é bom. E daí você consegue construir tudo aquilo novamente que você tinha. E você, achando que você conseguiu aquilo pelos teus méritos, você acaba extrapolando aquilo que você conseguiu, aquilo que Deus te deu. O que acontece? Um novo tombo. Vai cair de novo. Vai. Pode demorar, mas vai cair. Então, depois desse tombo, haverá novamente um deserto. Por culpa de Deus? Não. Por tua culpa. Por minha culpa. Mas Deus é tão misericordioso que Ele vai novamente puxar você. Vai trazer aquele osso novamente para o lugar. Mesmo com anestesia, vai doer, mas é por culpa nossa, não dele. Então essa paciência que nós temos que ter também depois no deserto é esperar o tempo certo de Deus. Porque às vezes nós queremos para amanhã algo que é um processo lento para se conseguir. Então essa paciência é muito importante no casamento, em todas as formas. E lembre-se, você que é casado e você não tem filhos, você vai ter. Se você já tem, a responsabilidade é maior ainda, porque você tem alguém dentro da sua casa que está vendo o seu exemplo. Não pelo que você perdeu durante uma falência, não. Porque para um filho, não importa se você faliu trabalhando porque as coisas não deram certo, mas você é uma pessoa do bem. Apenas foram maus negócios que aconteceu, mas você está recomeçando. Agora, você não dando exemplo dentro da sua casa, vai respingar nos seus filhos. E lá na frente, se às vezes eles tiverem a mesma atitude que você teve, você não vai poder cobrar, porque você não deu exemplo. Então, da mesma forma que o filho está ali, que bonito que é de você chegar
e você continuar trabalhando após uma crise financeira, após uma falência, recomeçando a sua vida com toda a sua família, obedecendo às leis de Deus, obedecendo os caminhos que dê em Deus para você, não precisando mudar de religião, e ensinando o seu filho que na hora, não é só nas horas boas que você tem que estar agradecendo, mas nas horas ruins, porque Deus tem um propósito e você vai explicar isso. O pai fez isso ou a mãe fez isso, passamos por dificuldade, mas nós estamos recomeçando de novo, lutando e o mais importante, juntos, o casal, tanto você como seu cônjuge, os dois unidos, perseverando e acreditando que sim, existe um Deus no meio de nós, que cuida de nós. Esses obstáculos nós que trazemos para dentro de casa. Não adianta culpar ninguém, porque no meu caso eu tive 3 falências, eu poderia muito bem ter cuidado um pouco mais, escutado um pouco mais, para não ter essa situação que teve. Porque uma atitude errada, uma ação errada, a reação ela pode durar anos para voltar ao normal. Foi o que aconteceu comigo. Foram mais de 15 anos de sofrimento. Mas conseguimos lutar, conseguimos vencer com as graças de Deus, com nossa mãe querida e amada, com a força do Espírito Santo, sempre clamando, rosário diário, Eucaristia, confissão, caridade. Lembra-se da caridade, que todos os dons no final dos tempos vão desaparecer. O que vai ficar é a caridade. Ser bom, faça o bem sem esperar de volta. Ame os seus inimigos, como Jesus mesmo disse. Como é difícil, amar os amigos é fácil, mas que recompensa você teria? Então, às vezes, no diálogo da família, do casal, ame e vocês vão conseguir vencer. Ame os seus filhos, os seus pais, que essa paciência seja com todos, mas sempre tomando cuidado. Existem ali fora ovelhas revestidas de lobos, que estão prestes a atacar. Nós precisamos ser bons, mas precisamos ser espertos. O reino de Deus é dos espertos e é dos valentes também. Então nós aprendemos com essas quedas a ser sempre cuidadosos nas coisas que nós vamos fazer. E cuide bem do único patrimônio que Deus deu para você, que você vai um dia ter novamente na vida eterna, que não são o ouro, não é o apartamento, não é a casa, não é o dinheiro no banco que você tem, não é aquele sapato novo, aquela roupa nova que você tinha. Não, o que você vai levar do maior tesouro que você poderia ter aqui na terra é a sua família. De você chegar na vida eterna e Deus lhe presentear com todos eles lá. Por isso muitas vezes das dores, porque Deus dá maior obstáculo para aqueles que têm mais força, esses que são os soldados mais fortes. E lembre-se, paciência uns com os outros. A palavra de Deus não mente, ela apenas nos ensina como que nós deveríamos fazer. E muitas vezes nós não entendemos e queremos culpar outras pessoas. Então a mensagem de hoje é essa: tenham paciência uns com os outros e espero
que você tenha entendido um pouco dessa nossa conversa hoje e que Deus abençoe você, o seu casamento, que dê muita sabedoria, entendimento e inteligência para que você seja feliz e toda a sua família. Que Deus abençoe e até uma outra oportunidade. Grande abraço.